você sabe se Ele é o único, porque Ele sabe que Ele é o único. Ele está dizendo: eu vejo e eu sei que eu sou o único. O problema é que já há algum tempo eu não sou mais o primeiro. Verdadeiramente tu és o único. Eu reconheço que eu não posso nada sem ti, mas é que quando eu levanto, a notificação do WhatsApp já subiu e eu tenho que responder. Eu sei, Senhor, tu és o único. O problema é que eu já levanto com meus filhos gritando. E aí o Senhor sabe, eu tenho que botar comida no fogo, porque senão atrasa o dia inteiro. E o Senhor está dizendo: pois bem, eu sei que eu sou o único, mas nessa noite eu vim aqui te dizer: volta a me colocar também no lugar de primeiro, porque só ser o único não será suficiente. Você precisa entender que se o primeiro lugar não for meu, eu não ocuparei nenhum outro, mesmo que ele seja único, porque para mim não tem segundo lugar, para mim não tem terceiro lugar. Ou você volta a me colocar no primeiro, ou naquele grande dia eu terei que dizer que você cumpriu a escala, trabalhou no meu nome, tocou na minha casa, pregou no congresso, ajudou a cantina, mas eu não te conheço, porque você falava de mim, trabalhava para mim, mas comigo não falava. E falar de mim é uma coisa, falar comigo é outra. Apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Essas são as palavras destinadas para aqueles que não priorizaram a sua vida espiritual. Naquele dia chegarão a Ele e dirão assim: olha, eu expulsei demônios em teu nome. Tinha autoridade, tinha ou não tinha? Curei. Rapaz, tem noção do que é você dizer a um cego: veja, e o homem vê? Em teu nome eu curei. Então tem autoridade, tem ou não tem? Tem dom, tem ou não tem? Tem serviço, tem ou não tem? Ou você acha que é ímpio, que vai chegar no tribunal e vai dizer: falei no teu nome? Rapaz, o desviado está pregando? O ímpio que está no caminho da iniquidade tem prazer em mencionar Deus? Claro que não. Então quem é que está falando? Crente. Quem é que está falando? Ministro. Quem é que está falando? Pregador. Quem é que está falando? Pastor. Cantor. Quem é que está falando? Profeta. Gente que tem dom, gente que tem serviço, gente que usufruiu e exerceu do dom. Apartai de mim, porque eu nunca vos. Você me conheceu, mas eu não te. Você falava de mim, mas não falava. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Vou perguntar, vou pedir para você para completar de novo. É como se Deus estivesse dizendo assim: você falava de mim, mas não falava. Você falava por mim, mas não falava. E Ele está dizendo: aqui não entra quem fala de mim, aqui entra quem fala. Consegue entender a diferença? Camila, quando foi que esse declínio começou a acontecer? Quando você parou de entender que Deus é Espírito e começou a pessoalizar a imagem de Deus e começou a usar expressões do tipo: Deus me entende, Deus sabe. E começou a servir a Deus para conhecê-lo e não para servi-lo. Quando você só quer conhecer, você também quer exercer controle sobre as ações de Deus. Vou fazer isto por isto, vou fazer isto por aquilo. Vamos falar a verdade? Quantos jejuns você já fez porque queria receber algo que você queria receber? Estou mentindo, gente? João é categórico e ele diz: Deus é Espírito.
Jesus é categórico e ele diz: Deus é Espírito. E convém que os que o adorem em. Então vamos lá, Deus é. E convém que aqueles que o adorem em Espírito e em. É o que está acontecendo, gente. O mundo espiritual está sendo priorizado na nossa vida? Não. Porque queremos que a glória de Deus se manifeste na busca do nosso sucesso. Nos apartamos de doutrinas básicas, disciplinas espirituais das quais um crente não tinha coragem de buscar a face de Deus se não estivesse exercendo-as. Utilizamos a manifestação do entendimento da graça nos últimos anos como válvula de escape para pedir perdão todas as vezes que eu pecar. Só que graça não é válvula de escape para eu ser perdoada quando pecar. Graça é empoderamento para que eu não peque mais. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem coisa na tua vida, você que está me ouvindo aqui, que é depressão, sim. Vai depender de um remedinho debaixo da língua por um tempo, sim. Vai fazer a terapia e parar com esse preconceito, sim. Vai necessitar de alguma recomposição hormonal, vai precisar de substância neural para colocar no lugar a perda de alguma coisa que você está tendo, sim. Agora existem pessoas que estão tratando como depressão apenas o vazio do declínio de uma vida espiritual. E é por isso que você toma remédio e não funciona. Faz a terapia e não funciona. Porque você está querendo resolver com ciência algo que na verdade é um rombo do tamanho do abandono da vida devocional que você deixou para trás. O que é da ciência? A ciência fará. Mas o que é de Deus? Remédio nenhum fará. Volta pro quarto, volta a jejuar, volta a ler a Bíblia, volta a vida devocional. Volte a orar pelas compras, volte a orar antes do almoço, volte a perguntar para Ele antes de ir para a igreja: Espírito Santo, essa roupa te agrada? Volte! Volte a botar o relógio para despertar 3 horas da manhã. Volte! É tempo de voltar. Se eu não estivesse pregando, eu já estava de rosto abaixado, fazendo com Deus um concerto e dizendo: Pai, nem amanhã não, é essa madrugada ainda eu vou a teu encontro, é essa madrugada ainda eu vou buscar a tua face. Mas cuidado com essa busca. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço gente que busca mais do que eu e você, mas também não vai ver Deus. Conheço gente que sobe mais monte do que eu e você, jejua mais do que eu e você, se separa mais do que eu e você, e com isso manifesta mais poder do que eu e você. Mas eu tenho cá minhas dúvidas, porque se aquele que adora Deus precisa priorizar a vida espiritual, por entender que o Deus adorado é Espírito, também precisa entender o que disse Jesus em João 4. Precisamos adorar em espírito, porque esse Deus é espírito, mas também precisamos adorá-lo em. E a verdade da motivação, da busca de muitos é: estou buscando Deus para ter poder, porque quando eu pregar, estou buscando a Deus para ter poder, porque quando eu cantar, tu acha mesmo que Deus é bobo? Sinceramente, tu não achas que Deus não sabe quando Ele está sendo usado? Com o passar dos anos, aprendi que o Espírito Santo quer nos transicionar.
O que isso significa, Camila? Quando você conhece a Deus, você começa a servi-lo. É a sua maneira de demonstrar gratidão, fervor, entrega, devoção. Você serve, você serve, você serve. E quem não serve, não serve. Porque a melhor maneira de expressar para Deus gratidão é servindo. Só que depois de muito tempo servindo e ficando cansado servindo, aprendendo a ser admirado servindo, ser reconhecido pelo serviço, Deus vai te proteger da vaidade de ser glorificado. E então, por esses dias, Ele vai se apresentar diante de quem Ele está transicionando no ministério, na caminhada de fé. E Ele vai te propor uma maneira diferente de que Ele seja servido. Funciona assim, ó. Você começa caminhando e começa servindo. Até que chega uma hora que Deus diz assim: não quero mais que você me sirva. Ui! E aí Ele te arrebenta dizendo assim: a partir de hoje, eu só aceito o que você pode me oferecer. Não se você me servir, mas se eu me servir de você. Ué, Camila, não entendi, vai entender agora. Quando eu sirvo a Deus como o que eu tenho, sirvo a Deus como o que eu posso, sirvo a Deus como o que eu disponho, sirvo a Deus com as minhas decisões, sirvo a Deus com a minha habilidade, com aquilo que eu julgo ter potencial para servir e para entregar. Quando Deus decide se servir de mim, Ele me saca como uma flecha da sua aljava e Ele não consulta mais as minhas habilidades. É mais ou menos o que Ele fez com Maria. Maria era serva do Senhor, mas quando Deus colocou Jesus através do Espírito Santo no ventre dela, ela disse: cumpra-se em mim, porque sou serva do Senhor. O que ela está dizendo? A partir de agora, não sou eu que te sirvo como eu quero, é o Senhor que se serve de mim como tu deseja. O meu ventre é teu, o meu útero é teu, a minha vida é tua e tu vai fazer dela o que tu quiser. É diferente. Quando é que conseguimos chegar nesse nível? Quando entendemos que Deus não quer só ser adorado em espírito, mas também em... Existem pessoas que estão buscando poder, unção, dom, para serem ovacionadas. Você acha que Deus não está vendo isso, gente? De fato, é gente que tem mais autoridade no dom do que eu e você junto. Porque reino de Deus trabalha com semeadura. Plantou, vai colher. Eu não quero que você me busque pelo que você quer receber, mas quero que você volte a se relacionar comigo por sentir saudade da minha presença, por ficar atribulada quando não consegue mais orar um dia, por ficar angustiada quando vê que tua vida espiritual está declinando e você não consegue reagir diante da apostasia. Vamos falar a verdade? Você fica sem dinheiro, mas continua bem se tua vida espiritual estiver ok. Você pode estar enferma, mas continua bem se a tua vida espiritual estiver ok. Quantos leitos de enfermidade eu já visitei, e quando eu cheguei lá na hora, eu pensei: vou consolar aquele que está às vésperas de morrer. E quem estava às vésperas de morrer era que consolava a minha vida, porque a pessoa estava tão pronta, com a vida espiritual tão equipada, que eu já vi gente dizer para os filhos: não ore para Deus me segurar, porque o que eu vi lá eu quero voltar, e aqui eu não quero mais ficar. O que é isso? Vida espiritual em dia. Tem medo de nada. Os outros dizem assim: eu vou te matar. Você diz: deixa vir. Isso é vida espiritual em dia. Se você voltar a orar, se você voltar a jejuar por amor, se você voltar a desejar a presença dele mais que tudo, mais que o ar que você respira, mais que a água que você sente sede, se você voltar a orar em espírito, pelo Espírito,
novo. Se você voltar a buscar pela motivação certa, e ao invés de dizer, eu quero te servir, ter coragem de dizer, sirva-se de mim. Se você voltar, o vento vai soprar dos quatro cantos, em todas as áreas da sua vida. Arruma espiritual, que Deus arruma financeira. Arruma espiritual, que Deus arruma conjugal. Arruma a espiritual, que Deus te ajuda na emocional.